Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro, conhecido principalmente por uma de suas maiores obras infantis, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele também criou a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil do nosso país e de toda a América Latina. Mas, como sempre, nem tudo é um mar de rosas, né? Monteiro Lobato se envolveu em diversas polêmicas. Ele foi preso a mando de Getúlio Vargas, foi acusado de racismo, teve livros censurados e fez discurso incitando o uso de bombas atômicas. Todas tiverem bombas atômicas de igual força, a harmonia entre elas vai ser absoluta. O que está faltando ao mundo para o restabelecimento da paz é apenas isso. Bomba atômica para todos, de igual força. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Ainda quando criança, foi alfabetizado pela sua mãe e logo despertou gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Desde criança, Monteiro Lobato já mostrava seu temperamento inquieto e, aos 10 anos, ele escandalizou seus familiares e amigos quando recusou a fazer a primeira comunhão. A adolescência de Monteiro Lobato foi um período crucial em sua formação. Em 1896, com 14 anos, foi estudar em São Paulo no Instituto de Ciências e Letras. Foi nessa época em que ele se encantou pela leitura, pela literatura e pela escrita, sendo influenciado por obras clássicas da literatura mundial. Em 1898, ficou órfão de pai e logo em seguida perdeu sua mãe, ficando aos cuidados do avô. Ao nascer, Lobato foi registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato, mas, após a morte de seu pai, em 13 de junho de 1898, queria usar a bengala que pertenceu ao pai e tinha as iniciais JBML gravadas. Por isso, resolveu mudar de nome para que suas iniciais ficassem iguais às do pai e desde então passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato. Formação de Monteiro Lobato. Sob a imposição do avô em 1900, Lobato ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo. Embora, é claro, ele preferisse estudar Belas Artes. Durante esse período, Monteiro Lobato morava em uma república de estudantes localizada no centro de São Paulo, junto com os amigos Godofredo Rangel, Lino Moreira e Raul de Freitas. Na faculdade, Monteiro Lobato se reunia com seus amigos para cuidar da vida literária e escrevia para um jornal local. Usando vários pseudônimos, fazia oposição ao prefeito da cidade. Lobato também escrevia para um jornal da faculdade, quando já mostrava suas preocupações com as causas nacionalistas. Na festa de formatura, em 1904, Monteiro Lobato fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Casamento. Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade em 1908 e teve 4 filhos, Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. Em 1911, perdeu seu avô, herdando assim a fazenda Buquira, para onde se mudou, pretendendo ser fazendeiro. Livros infantis. Com grande sucesso de europeus, em 1919, Monteiro Lobato fundou a editora Monteiro Lobato, a primeira editora nacional e através da qual publicou seus inúmeros livros infantis. Em 1921, publicou Narizinho Arrebitado, que logo depois passou a se chamar Reinações de Narizinho. Em seguida, publicou o Saci, e desde então não parou mais com suas inúmeras criações. Suas obras infantis fizeram grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras em seus personagens em outros livros, como, por exemplo, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1924, a Revolução Paulista levou sua editora à falência. Depois de vender tudo, Lobato e seu amigo fundaram uma outra editora para imprimir livros didáticos, a Companhia Editorial Nacional. Desde então, ele se mudou para o Rio de Janeiro. Petróleo. Em 1927,
Monteiro Lobato foi nomeado por Washington Luiz Adido Cultural do Brasil nos Estados Unidos. O grande progresso industrial que observou levou a desejar o mesmo para o Brasil. Em 1931, Monteiro Lobato retornou ao Brasil e no ano seguinte publicou suas impressões sobre a viagem aos Estados Unidos no livro que ele nomeou de América e deu início a uma fundação que ele chamou de Companhia Nacionalista pela produção de ferro e de petróleo. Lobato fez várias conferências e insistiu na existência do petróleo no subsolo brasileiro, mesmo que os técnicos estrangeiros afirmassem o contrário. Na defesa de suas empresas, Lobato resolveu reunir todos os fatos e, em 1936, publicou O Escândalo do Petróleo e do Ferro. Ao fim de 10 anos de luta, em 1941, e em plena ditadura Vargas, por seu destaque ao Conselho Nacional do Petróleo, Lobato foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional a 6 meses de prisão, porém cumpriu metade da pena. Politicamente perseguido, Monteiro Lobato mudou-se para a Argentina, onde viveu um ano, e em 1947 regressou ao Brasil. Em vez de furar a terra como no meu tempo, uma coisa muito perigosa, eu fui perseguido, estive na cadeia por causa de andar furando a terra. Elementos racistas em sua obra. O livro Caçadas de Pedrinho, publicado em 1933, que faz parte do Programa Nacional Biblioteca na Escola, Ministério da Educação, foi questionado pelo movimento negro por conter elementos racistas. O livro relata a caçada a uma onça rodando o sítio. Em um trecho diz: "É guerra, e das boas, não vai escapar ninguém, nem a tia Anastácia que tem cara preta." Em outro trecho, em um dos volumes, diz ainda: "Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão." Esses são apenas alguns dos absurdos que eram encontrados em algumas de suas obras infantis, o que levou muitos a se perguntar se Lobato era de fato racista. Alguns dos personagens e situações presentes na obra de Monteiro Lobato têm sido alvo de críticas devido às suas representações raciais estereotipadas. A série O Sítio do Pica-Pau Amarelo contém exemplos que perpetuam o estereótipo racial, como a personagem Tia Anastácia, que é frequentemente tratada de maneira submissa e estereotipada. O debate sobre as obras de Lobato e seu conteúdo racista ganhou força nas últimas décadas. Enquanto alguns defendem que as obras devem ser analisadas dentro de seu contexto histórico e cultural, outros argumentam que a literatura infantil não deve perpetuar estereótipos raciais, independente da época em que foram escritos. Socialismo. Na primeira metade do século XIX, o socialismo estava se espalhando. As ideias socialistas influenciaram tanto o meio político quanto o meio artístico, envolvendo inclusive Monteiro Lobato. Enquanto muitos o elogiaram por tomar partido em uma posição política e uma opinião, outros o criticaram por tomar uma opinião conservadora e evitar negar as influências e as mudanças que o socialismo poderia causar. Morte de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato morreu no dia 4 de julho de 1948.